1, 2, 3, come on! Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos entender melhor como se deu o processo de urbanização no Sudeste, uma vez que atualmente 92% da população do Sudeste vive em centros urbanos. O conjunto de fatores promoveu a urbanização da região e a expansão das áreas metropolitanas. Em pouco tempo, houve grandes alterações nas paisagens urbanas provenientes da acelerada urbanização, formando assim as regiões metropolitanas, que é a união de dois ou mais municípios. Antes de entender melhor sobre esse processo, já deixa aqui o seu like e caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo da aula, deixa aqui embaixo nos comentários e assim que possível vou responder. Em virtude da queda do preço do café, devido à crise econômica de 29 nos Estados Unidos, que é o principal comprador de café brasileiro, os cafeicultores sofreram grandes perdas. Entretanto, com o apoio do governo e o capital já acumulado pela venda do café, os ricos fazendeiros, sobretudo de São Paulo, passaram a investir em indústrias. Em vários países, as indústrias já eram bastante desenvolvidas, mas no Brasil ainda eram incipientes. A industrialização brasileira só foi ganhar impulso nos anos 40, no governo Getúlio Vargas, e nos anos 50, com Juscelino Kubitschek. Com os investimentos de cafeicultores, as indústrias concentraram-se no Sudeste, principalmente nas capitais dos estados, com destaque para São Paulo. Grande contingente de pessoas foi atraído pela oferta de emprego, imigrantes que já tinham trabalhado em fábricas em seus países de origem, sendo uma mão de obra experiente e qualificada. Pessoas do espaço rural do próprio município, pessoas de lugares distantes, como o Nordeste, em busca de melhores condições socioeconômicas. Nos anos 70, quase metade dos 10 milhões de imigrantes dirigiu-se para São Paulo e Rio de Janeiro. Além de mão de obra, foi necessária a implementação de vários outros recursos para as indústrias funcionarem. Energia elétrica para mover as máquinas, matéria-prima para a produção de artigos industrializados, vias de circulação para transportar matérias-primas e escoar a produção. E assim foram construídas indústrias de base, ferrovias, rodovias hidrelétricas, portos e aeroportos que proporcionaram as condições para consolidar a industrialização do Sudeste. Houve também o desenvolvimento da agropecuária, visando abastecer tanto as indústrias quanto a crescente população. O processo de industrialização do Sudeste foi acompanhado pelo crescimento das cidades. Ao longo do século XX, assistiu-se à formação de inúmeras cidades e ao estabelecimento da região metropolitana de cada estado. No Rio de Janeiro, a capital comanda uma gigantesca aglomeração em torno da Baía de Guanabara. Aglomerações esta que concentra cerca de 80% da população do estado. Na faixa litorânea destacam-se Cabo Frio, Angra dos Reis e Paraty. Na região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. No norte do estado, Campos, além da tradição ligada à cultura canavieira, destaca-se com suas plataformas de petróleo. Em São Paulo, além da capital, o estado conta com vários centros urbanos de grande projeção na economia nacional. A cidade de Santos, com atividade portuária, Cubatão, com seu polo petroquímico e siderúrgico, São José dos Campos, importante polo industrial, com destaque para o setor aeronáutico, e cidades da expressão econômica e demográfica, como Campinas, Sorocaba, Americana, Piracicaba, Jundiaí, Rio Claro e Araras, entre muitas outras. Já no Espírito Santo, além da capital Vitória, cidades como Vila Velha, Arataízes e Guarapari destaca-se como movimentos balneários. Outros centros urbanos, como Nova Venécia, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim,
se sobressaem por suas atividades industriais. Em Minas Gerais, a capital, Belo Horizonte, em pouco mais de um século de existência, tornou-se uma importante metrópole para o país. Destacam-se ainda outros centros urbanos, como Betim e Contagem, com seus polos industriais. E também inúmeras cidades coloniais com asseio histórico-cultural, como Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes e Mariana. Há ainda a região do Triângulo Mineiro, com destaque para as cidades de Uberaba e Uberlândia, dois grandes polos regionais com indústrias e atividades pecuárias. Hoje, o Sudeste abriga elevado número de habitantes, com densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado, muito acima do Brasil, que tem 22 habitantes por quilômetro quadrado. De toda a população do Sudeste, 92% vive no espaço urbano. Atualmente, a região detém a maior parte da produção industrial do país, sendo responsável por mais da metade de tudo o que as indústrias brasileiras fabricam. Embora, a partir do final dos anos 90, tendo ocorrido relativa queda de investimentos no setor industrial do Sudeste, em razão, sobretudo, dos incentivos fiscais que atraíram indústrias para outras regiões, ele ainda concentra o maior e mais diversificado parque industrial do Brasil, com as maiores siderúrgicas e montadoras. A região apresenta também grande desenvolvimento no setor agropecuário, tanto na agricultura familiar quanto no agronegócio, com elevado padrão técnico e boa produtividade. No extrativismo, o Sudeste se destaca com a exploração de numerosa variedade de minérios, em especial as reservas de ferro e de manganês da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, e de petróleo da Bacia do Campos, no Rio de Janeiro. Além das indústrias e da agropecuária, na região destaca-se também o turismo, principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais, nas praias do Rio de Janeiro, nos balneários do Espírito Santo e em museus e atrações culturais de São Paulo. Com relação aos estados, hoje São Paulo é considerado o mais importante centro industrial, comercial, financeiro e cultural do Brasil, exercendo forte influência em todos os países, o que o coloca na privilegiada posição de grande metrópole nacional, seguido pelo estado do Rio de Janeiro. O Parque Industrial Fluminense é o segundo maior do país, destacando-se os estaleiros da construção naval e as refinarias de petróleo, além dos setores farmacêutico e têxtil. Mesmo com tanta riqueza na região, seja econômica, seja cultural, há ainda grandes disparidades sociais e desafios a serem superados. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos que as cidades da região Sudeste contam com várias atividades econômicas. Algumas delas são a cultura canavieira, como as destilarias de álcool e aguardente e as usinas de açúcar, plataformas de petróleo, atividades portuárias, polos industriais e atividades pecuárias. Por hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, cole do colega, mas cole no careca. Até mais!